Quem veio de coração aberto para ouvir Deus? Só os 4 da frente aqui. Mas tá bom, a Bíblia diz que Jesus pegou para uma mulher samaritana. Quantos vieram com o coração aberto para ouvir Jesus? Glória a Deus. Está aumentando, Jesus. Que bênção. O tema da mensagem é o Deus que nos tira do Egito. E eu quero mais uma vez que você sintonize aí na tua palavra, tua Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 3. Importante que se diga, a vontade de Deus nunca foi que o homem estivesse no Egito. O que representa o Egito para nós? Mais do que uma história, mais do que um fato ocorrido no passado. Quando você lê o Antigo Testamento, você percebe alguns acontecimentos que se deram. Mas por trás desses acontecimentos, ele tem um ensinamento espiritual. Então quando você te localiza no livro de Êxodo e você vê algumas figuras como Faraó, como a palavra Egito, deserto, quando você vê a palavra Moisés, tudo isso tem uma semelhança com o que Deus estaria fazendo no presente. Então, o Egito tem a ver com o mundo. Faraó tem a ver com o Deus das trevas, Deus com letra minúscula. Moisés tem a ver com Cristo. Ele foi enviado para libertar um povo, mas um povo que Deus não tinha colocado no Egito. O povo havia entrado no Egito e lá no Egito permanecido. Na semana passada eu preguei, mas uma mensagem um pouco diferente, falando desse texto também. E quando Deus visitou Moisés, e eu quero que você olhe aqui no capítulo 3, a partir do versículo de número 6. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Verso 8: por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo-os. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Queremos que o Senhor fale adentro dos nossos corações e ministre em nossa vida, para que tudo aquilo que o Senhor tem possa cumprir-se em nós. Em nome de Jesus, amém. No verso 8, você vai ver que Deus fala que Ele desceu. Diga comigo: Deus desceu. E por que Deus desceu? Porque Ele tinha uma missão: resgatar o povo do Egito. Muitas pessoas se acostumam e acham que é normal você viver no Egito. Não é.
Os planos de Deus sempre foi e sempre será uma vida plena e abundante para o seu povo. Deus falou para Moisés: não é o Egito o lugar de vocês. O lugar de vocês é uma terra boa e ampla, que mana leite e mel. Diga comigo: leite e mel. Mais uma vez, diga: leite e mel. Mas você sabe que tem algumas pessoas que elas não sabem viver onde tem leite e mel. E por isso que às vezes elas querem viver na escravidão. E a gente tem que aprender com Deus. Da onde vem o mel? Quem produz o mel? Quem? Abelha. O que a abelha tem além do mel? Ferrão. Quem já tomou um ferrão de abelha aqui? É legal? Não é, né? Dói. Incha. É. Mas aonde tem mel, tem abelha. Quem gosta de tomar leite aqui? E os outros não gostam? Derivados de leite. Ah, agora melhorou. Aonde tem leite tem quem? Vaca. E onde tem vaca tem mais o quê? Estrume de vaca. Alguém já pisou aqui no estrume de vaca, não? Ah, não é legal, né? Não é legal. Mas tem. E algumas pessoas às vezes, quando elas encontram isso na sua caminhada, elas querem olhar para trás e ficam com saudade do Egito. Nós não podemos ter saudade do Egito. Nós temos que entender o que Deus está falando aqui na palavra. E eu anotei aqui algumas coisas. Quando Deus falou ao primeiro momento com Moisés, Ele vai mostrar que Israel não conseguia sair sozinho. Por mais que eles quisessem, eles não tinham força para se libertar do Egito. Primeira semelhança que nós encontramos no mundo atual. Por mais que as pessoas queiram e tenham vontade de largar certos vícios, sozinho elas não têm força e nem capacidade para vencê-los. Por quê? Porque eles vão além de um vício natural. Eles têm um dedo do dominador do Egito. Vou te dar um exemplo. Quando Deus criou no Éden, a Bíblia diz que cada dia Deus fez algo. E Ele foi criando sucessivamente. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. No quinto dia, Deus cria todas as coisas que supririam a vida do homem. No sexto dia, Ele cria o homem. Porque Deus é um Deus de responsabilidade. E Ele se preocupa com as coisas. E não seria inconsequente de colocar o homem na terra sem produzir para o homem primeiro o que sustentaria o homem. Então primeiro Deus cria as coisas, depois coloca o homem e dá todas as coisas ao homem. Se você ler lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus disse para Adão que ele dominaria sobre os animais, sobre os répteis, sobre os peixes, sobre as aves, sobre as plantas. Aí você fica pensando, mas por que dominar as plantas? Quando Deus estava falando isso, qual o objetivo de o homem dominar as plantas? Porque Deus, na sua onisciência, na sua sabedoria, quando criou, sabia que tem coisas que poderiam tornar o homem dependente delas.
Então Deus disse: você tem que dominar. Mas quando Adão e Eva pecaram, eles trouxeram sobre si o pecado. E o pecado gerou neles uma perda. Diga comigo: o pecado gerou uma perda. O que eles perderam? Diga comigo: comunhão com Deus e a autoridade de Deus. E então aquilo pelo qual eles deveriam dominar, eles passaram a ser dominados. Da onde é feito o uísque? Quem sabe? Cevada. Cevada é uma planta. Da onde é feito o vinho? Da uva. A uva é uma planta. Da onde é feita a cerveja? Cevada. A cevada é uma planta. Da onde vem a maconha? De uma planta. Do que é feita a cocaína? De uma planta. Você percebeu por que Deus havia falado para Adão que ele tinha que dominar? Então hoje as pessoas vivem escravizadas, muitos sofrendo, dominadas. Então quando você olha aqui, diz que Deus no capítulo 3, Ele fala para Moisés: eu desci, porque eu vi a aflição do meu povo, eu vi as pessoas gemendo, eu vi as pessoas sofrendo. E a primeira coisa que você vai entender então é que Israel não conseguia sair, assim como também nós não conseguimos sair e vencer deliberadamente por nossa própria conta e vontade. Então quando eu vejo alguma pessoa dizendo assim: não, eu vou vencer algumas coisas, depois eu vou me batizar, eu vou vencer algumas coisas, depois eu vou ir para a igreja. Sabe quando você vai vencer isso? Nunca. Porque o homem não tem capacidade de vencer sozinho. Israel é uma nação enorme ali debaixo do poder de Faraó, e eles não conseguiam sair. Sabe como é que eles andavam? Amassando barro, com pés descalços, olhando para o barro. Eles não podiam olhar para cima. Tem muitas pessoas hoje encurvadas, vivendo uma vida escravizada no mundo, e às vezes até dentro das igrejas. Quer ver outra consideração? Quando a Bíblia diz que Deus desceu, olha o que ele diz aqui, ó, verso 8: desci a fim de livrá-los. Agora, olha a semelhança de João 13:3. Quando João vai falar sobre Nicodemos, o relato é interessante o que Jesus vai falar para Nicodemos. João capítulo 3, verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. O que Deus havia falado para Moisés? Eu desci, Moisés. Eu vim numa missão. Agora você encontra no Novo Testamento a mesma semelhança do livro de Êxodo. Jesus falando com Nicodemos, dizendo: olha, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. E ele vai dizer quem é que desceu: o Filho do Homem, que está no céu. Preste bem atenção. Olha a glória de Deus. Ao mesmo tempo que ele diz que está na terra, ao mesmo tempo ele diz: eu também estou no céu. O mesmo Deus que desceu no Egito, ele também ficou no seu trono de glória. Note uma coisa: quando eu e você vamos mudar de ambiente, nós saímos de um lugar, deixamos o vácuo naquele lugar e vamos preencher outro lugar. Não é assim com Deus.
Deus não precisou deixar o trono de glória vazio para entrar na terra. Jesus disse: assim como eu estou aqui na terra, eu também estou no céu. Então ele diz: eu desci, tenho uma missão. E eu comecei a observar esses detalhes na Bíblia, sabe? Esses detalhes. Segundo ponto, o poder para libertar é de Deus. Volte lá no livro de Êxodo, no verso 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Deus está dizendo assim: olha, o meu poder provocará algumas coisas, trará milagres. Ou seja, primeira lição que eu aprendo: eu não consigo vencer o pecado sozinho. Segundo, é o poder de Deus que me liberta do pecado. É o poder de Deus que entrou no Egito para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Aqui você começa a perceber algo interessante. Se você for a João 8,36, olha o que Jesus vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o que nós temos por libertação? É quando você sai do domínio de alguém que estava te controlando e te manipulando. Quando o homem sai das garras das trevas e passa a viver uma vida de comunhão com Deus. Então Jesus também vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Preste atenção: se o Filho, tem uma ressalva. Por que tem uma ressalva? Porque agora nós vamos entrar em algumas coisas interessantes. Para que Israel fosse liberto, eles precisavam acreditar que Deus estava lá para libertá-los. Para que hoje a humanidade seja liberta, ela precisa acreditar no Cristo que foi enviado. Não é o Padre Cícero, não é Maomé, não é Allan Kardec, não é Buda, é Jesus o Cristo. Amém? E não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Porque senão a gente fala nome e sobrenome. Eu posso dizer Maurício João, esse é o meu nome. Mas não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Jesus era o nome dele, Cristo era o título que Deus deu para ele. Amém? Senão as pessoas ficam botando nome e sobrenome em Jesus. Cristo só tinha um. Era aquele que desceu, aquele que se tornou homem, que veio por um propósito: libertar o homem do pecado. Pastor, mas o que é o pecado? O pecado é aquilo que nos separa de Deus. Abra em Isaías 59. Olha o que a Bíblia vai falar. Esta profecia foi dada 700 anos antes de Cristo nascer. Isaías 59 vai dizer: porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Que palavra maravilhosa. Mas olha o que diz no 2: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Olha o que diz ali: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então o pecado
ele é algo que nos amarra, que nos bloqueia. Agora, Jesus disse que ele veio para destruir as obras do diabo. E você sabe quais são as obras do diabo? Ih, pastor, Deus me livre, nem me fale nisso. Não, você falar ou não falar não vai mudar o fato. Então é melhor você falar sabendo e conhecendo. E muitos atribuem as obras da carne, suas vontades pecaminosas, com as obras do diabo, e não é. Quais são as obras do diabo? O que foi atribuído a ele? Jesus falou em João 10:10. O ladrão tão somente veio para matar, roubar e destruir. São estas 3 obras que Jesus atribui ao diabo. Vamos lá? Roubar, matar e destruir. Então se percebe que quando ele está agindo numa família para trazer uma separação, ele não está preocupado só em separar o marido e a esposa, não. O diabo trabalha de uma forma organizada. Então ele pega e ele começa agindo, plantando inverdades na vida da pessoa, fazendo ela acreditar em mentiras. Então ele provoca uma separação, e a pessoa pensa: não, se eu me separei, agora eu resolvo o problema, que o problema era o marido, o problema é a esposa. Não, o problema é as obras infrutíferas das trevas. Você não resolve um problema com outro problema. Você resolve o problema com a solução do problema. Amém? E aí você percebe que Jesus vai dizer, ele rouba, mata e destrói. Então quando ele consegue a separação de um casal, ele vai para o seu segundo plano. Ele roubou a alegria do casamento, agora ele está separando, ele está matando aquele casamento, ele está destruindo, mas ele continua agindo até ver o homem completamente, totalmente fora do propósito de Deus. Os filhos de Israel estavam no Egito escravizados, não tinham mais vida própria, estavam amarrados, pisando barro. E Deus começou a ouvir o quê? Quando começa a mudança, queridos? Diga comigo, a mudança começa quando eu creio no meu coração. Quando eu admito o meu problema. Não há mudança enquanto não há admissão do problema. O que Deus falou para Moisés? Vamos lá? Disse mais Deus: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu... O que está escrito aí? Ouvi o seu clamor. Diga comigo, clamor é oração. Diga comigo, oração é clamor. Então, ninguém clama se não reconhecer que está errado, que chegou uma situação que não deveria ter chegado. Então aqui começa a mudança. Por que Deus agora decide descer? Porque eles clamaram. Toda vez que você clama, dentro do teu coração você está admitindo: eu errei, eu estou aqui por minha própria conta, eu estou nessa situação porque eu errei, mas eu reconheço que Deus é maior do que o meu erro. Quando eles olham aquela situação toda, eles lembram. Diga comigo, Deus me deu lembranças, memória. O que eles lembram? Mas nem sempre foi assim. Nós tínhamos uma vida diferente. Aonde que mudou? O que aconteceu? Eles começam a pensar. E quando eles começam a pensar, eles começam a perceber que boa parte do que tinha acontecido era consequência das próprias atitudes que eles tinham tomado. Então não resta nada mais senão clamar.
E eles começaram a clamar, amassando barro na dificuldade, mas clamando. Amassando barro na dificuldade, mas clamando. E eles estão clamando, eles estão clamando, eles estão clamando. E Deus ouve o clamor deles. Porque Deus percebe que agora não é só boca, agora tem coração. Agora Deus está vendo que eles desejam sair daquele local. Agora Deus está vendo que eles reconhecem que ali não era o lugar deles. Que o lugar deles era na comunhão com Deus. Então Deus decide agir. Olha só. Primeira coisa, admitir que existe um problema. Não há mudança sem admissão. Reconhecimento. Você está me entendendo em nome de Jesus? Reconheceu que teve uma situação que se envolveu ali, que se desenvolveu. Agora você tem que partir para o segundo passo. Se você admitir que está com problema, você tem que olhar para Deus e crer que Ele é maior do que o teu problema. E eles começam a lembrar: Deus é maior do que esse Egito. Deus é maior do que a situação que nós estamos vivendo. E eles começam a clamar. Sempre quando nós clamamos, Deus vai enviar um anjo seu para nos ajudar. Você pode ter certeza disso. E é interessante que eles clamam, sabe? E aí Deus vem para falar com Moisés. Deus vem para entregar uma missão para ele. Então quando Deus viu o pecado na humanidade, as coisas se corrompendo, Ele também viu que muitas pessoas estavam clamando. Tem muita gente boa de coração, mas ainda preso nas correntes do Egito. Mas que está dizendo: Senhor, eu quero vencer esse negócio. Eu quero sair dessa situação. Me ajuda. Me dá uma luz. E é nesse momento então que Cristo entra em ação. É nesse momento que você vai ver a ação do Filho de Deus. Quando você clama, você tem que estar de coração aberto para aceitar agora o que Deus vai fazer, amém? E como é que Deus vai fazer? Primeiro você tem que entender que qual foi a origem do pecado? Para o homem, você sabe? A origem do pecado no homem chama-se desobediência. Diga comigo, desobediência. Você já percebeu que nós criamos os filhos? E você ensina o correto, e eles sempre teimam em fazer o que não é certo? Você já percebeu isso ou não? Piquititinho. Você diz para eles: ó, cuida da tomada porque dá choque. Não bota o dedo. Você vira as costas, ele vai lá enfiar o dedo na tomada. Você diz: ó, não abre os armários da mãe. Não tira as panelas de dentro. Você vira as costas, eles abrem os armários, tiram todas as panelas para fora. Porque isso está no instinto do pecado, a desobediência. Agora Deus fala com Moisés, e uma das coisas que Deus vai requerer para a libertação, para tirar eles do Egito, é que eles voltem a obedecer a Deus. Evangelho sem obediência não tem restauração. Muitos querem nos dias de hoje serem libertos, mas não querem obedecer a Deus. A primeira coisa que Deus fez foi dizer para Moisés: Moisés, eles vão ter que crer, eles vão ter que obedecer o que eu estou falando. E nos dias de hoje é exatamente a mesma coisa. Quando Jesus falou com Nicodemos, vamos lá, João capítulo 3. Para você ver as conexões que Deus tem. Capítulo 3, verso 14.
E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha. Por que Jesus falou esse texto? Jesus usou muitos textos do Velho Testamento ou do Antigo Testamento, porque toda vez que Jesus usava um texto do Antigo Testamento, chamava a atenção dos israelitas, porque eles conheciam a lei. Sabe, uma das coisas que os pais em Israel têm é a disciplina de fazer os filhos entenderem a lei de Deus. Então, na sexta-feira do Sabá, todas as famílias param o que estão fazendo e vão para o templo, ou para o muro das lamentações, melhor dizendo. E filhos pequenos, eles vão junto com os pais, e eles passam a noite inteira orando a Deus, e os filhos lendo a Bíblia, ou Torá, a lei que eles têm na mão. E você não vê aquele assim: ah, pai, hoje eu vou ficar em casa, eu vou assistir Netflix. Não, eles se desenvolvem aprendendo aquilo, desde pequenininho. Os pais ensinando eles. Então, quando Jesus citou, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, opa, Nicodemos parou. Não, mas eu conheço esse texto. Eu sei por que Moisés levantou a serpente no deserto. Por quê? Porque o povo estava desobediente, o povo estava resmungão, o povo não estava aceitando as leis de Moisés. E consequentemente começou a aparecer serpentes no meio da congregação, que picavam as pessoas morriam. E quando o povo viu aquilo, correu para Moisés e disse: Moisés, ora a Deus, pede perdão por nós, Moisés. Moisés era o sacerdote, era o líder. Então Moisés vai orar e dizer: Deus, tem misericórdia, é o teu povo, Senhor. E Deus diz: Moisés, pega tudo que tiver de prata, derrete esta prata e faz uma serpente de bronze, levanta ela no meio da congregação, bem alto, Moisés. E toda pessoa que for picada pela cobra tem que olhar para aquela serpente. E a pessoa que olhar para aquela serpente, o veneno da cobra não terá efeito no seu corpo. E Moisés fez isso, e começou a parar de morrer as pessoas. Elas olhavam para a serpente e o veneno não fazia efeito. Agora Jesus usa o mesmo texto e diz: como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem, ou seja, ele está dizendo: eu serei levantado também. E quando eu for levantado, aquele que estava vivendo no pecado, aquele que tinha o vírus do pecado no seu corpo, quando olhar para mim, será livre do pecado. Você está entendendo como é que ele pegou o coração de Nicodemos? Ele mostrou algo a respeito do passado no presente. O que eu estou te mostrando? Que quando Deus liberta Israel do Egito, nós temos uma conexão muito clara sobre isso. Então a libertação vai se dar quando você olhar para Cristo e deixar que o Cristo governe a tua vida. Pare de fugir de Deus. Pare de dar desculpa para Deus. Pare de arranjar argumentos para Deus, porque não há argumento, desculpa que você possa dar para Deus, a não ser dizer: Deus, está aqui o meu coração, porque eu sozinho sou incapaz de vencer o pecado, eu sozinho sou incapaz de vencer as trevas, mas se o Senhor estiver na minha vida, eu já estou liberto do pecado e já estou liberto das trevas. Mas eu preciso de Jesus, eu preciso do Cristo na minha vida. Você está entendendo? Não estou falando de religião. Jesus não pregou religião para Nicodemos. Jesus disse: tu lembra que a serpente foi levantada? Nicodemos era professor de escola, faculdade, teologia. Ele era um rabino.
Ele dava aula sobre isso. Quando Jesus citou o texto, ele se localizou no texto. Ele pensou que ele está em Números. Quando Israel estava numa situação e Deus veio para livrá-los, mas o livramento veio através da obediência. Diga comigo, o livramento vem através da obediência. Deus não disse para Moisés: Moisés, eu vou fazer sumir todas essas serpentes no meio do deserto. Não, as serpentes continuaram. Mas qual foi a diferença? Quem estava rebelde e não estava obedecendo, perecia. Quem rasgava seu coração e convertia-se a Deus e passava a obedecê-lo, era salvo. Qual é a obra de Cristo nesses dias? Cristo não força ninguém. Cristo não quer ninguém beiçudo na igreja. Eu tenho que ir para a igreja, tem que nada. Jesus quer que você entenda que sem Ele você está condenado. A serpente já te picou, o veneno já está no teu sangue, mas o antídoto é Cristo. Ele, através do seu sangue, nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Então eu anotei aqui, Deus, que coisa incrível. Quando nós entregamos nossa vida para Deus, você tem que agora te comprometer a permanecer na palavra dEle. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia ensina? É exatamente assim que você tem que proceder. Largue de lado o achismo. Porque eu acho, porque eu penso. Busque entender a Bíblia e faça da Bíblia o teu manual de vida, para o teu casamento, para a tua vida financeira, para a tua comunhão com os teus irmãos, para a tua vida na sociedade. Aplique a palavra de Deus no teu dia a dia. O que Deus disse para eles? Eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Eu vou conduzir vocês para uma terra boa. Mas toda terra boa tem desafios. Toda terra boa tem gigante. Diga comigo, terra ruim ninguém quer. Terra boa, todo mundo corre atrás. Amém? Não tinha gigante disputando o Egito, não. O Egito só tinha um gigante, era Faraó. Mas quando eles foram para Canaã, eles começaram a encontrar gigantes. Quando você começa a viver uma vida com Deus na igreja, também tem desafios, amém? E você tem que agora entender que Deus te deu autoridade para você vencer os desafios. Entenda que se você tiver o mel, você tem a abelha. Se você tiver o leite, você também tem as coisas que não são boas da vaca. Então não fique chateado quando acontece alguma coisa, mas glorifique a Deus pelo mel. Glorifique a Deus pelo mel. Glorifique a Deus pelo leite. Diga: Senhor, eu te glorifico porque eu estava no Egito e o Senhor me tirou. Eu estava sobre a potestade de Satanás, agora eu estou sobre a graça de Deus. E nós cantávamos sublime graça, doce amor. Transformou o nosso ser, nos perdoou. Para viver de que forma? Na graça de Deus. Por quê, queridos? Porque Jesus está vindo nos buscar. O tempo está se fechando, está afunilando. E Deus falou: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com Deus. Então Deus quer que você viva uma vida preparada. Uma vida preparada significa você tem que estar pronto todos os dias. Não é desagradável quando alguém vem fazer uma visita para você e você está com a casa toda bagunçada? Já aconteceu contigo assim ou não? Lá porque alguma coisa não deu, você não conseguiu lavar a louça, tinha várias coisas para fazer no outro dia, você deixou, só almoçou, empurrou a louça ali, levantou corrido, deixou a cama desarrumada. Lá o cachorro dormiu em cima do sofá, encheu de pelo, mas não deu tempo de você passar o aspirador e tirar o pelo, você saiu. Aí de repente você está voltando para casa, alguém diz: oi, estou passando na tua casa tomar um café contigo. E você diz: ih, não estou preparado.
Diga comigo: eu preciso estar preparado. Diga: eu preciso estar preparado. Amém? O desejo de Deus é esse: nos preparar todos os dias. Ele está falando ao nosso espírito, Ele está mostrando as coisas para nós. Ele está dizendo: ei, eu desci, eu livrei Israel do Egito. Jesus desceu para nos livrar do pecado, mas Ele está descendo de novo a terceira vez, e esta vez é definitiva. Ele está vindo para buscar aqueles que decidiram caminhar com Ele, aqueles que decidiram dizer: eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aqueles que decidiram dizer: Senhor, eu passei agora a obedecer a Tua palavra. Ah, pastor, mas eu estraguei meu casamento no passado. Então não estrague o do presente. Você está me entendendo? Não fique chorando o que já passou. Preste atenção no que você tem hoje. E o que você tem hoje você não pode desprezar. Se Deus te deu uma oportunidade hoje, então olhe para essa oportunidade e glorifique a Deus. E diga: Senhor, eu vou viver contigo, eu vou andar contigo, conforme os teus ensinamentos e conforme a tua doce e suave palavra. Oh, Israel saiu do Egito, queridos, sem precisar levantar uma espada, porque foi a mão do Todo-Poderoso. Nós não saímos das trevas lutando nós mesmos, é o Cristo que lutou por nós. Ah, quando o diabo comemorava a vitória, quando o diabo soltava, se dá para dizer assim, foguete no inferno, quando ele comemorava, dizendo: venci, Jesus aparece lá dentro do inferno, vai lá onde ele está, naquele trono onde ele estava sentado, e toma da mão dele a chave da vida e da morte, e diz para ele: tu perdeu. E no terceiro dia Jesus levanta da sepultura. Você está entendendo a obra que Jesus fez? Ele saiu do sepulcro, Ele venceu, e Ele disse: todo que crê em mim, todo que crê em mim tem a vida eterna. Todo que crê em mim tem uma vida abençoada. Então aprenda a levantar nesses dias. Não ficar olhando para as mídias sociais que falam de morte todo dia, e diga: Senhor, o Senhor me libertou da morte para a vida. Ah, queridos, 1 ano a ciência está trabalhando para descobrir uma vacina contra o Covid. Mas em 2000 anos ninguém conseguiu uma vacina contra o pecado. Então o próprio Deus derramou a sua vida por amor a nós, como antídoto pelos nossos pecados. Então entenda a força e o poder de Deus para nos libertar do poder das trevas e nos levar para o reino do Filho do seu amor. Jesus pede que nós possamos diariamente confessar nossos pecados. Uma das orações que mais Deus deseja ver no nosso coração não é dizer assim: Senhor, me abençoa esse mês, alarga as minhas tendas, Senhor, abençoa meu trabalho. Tudo isso é importante, mas a oração mais importante é aquela que você abre os olhos e diz: Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, limpa o meu coração, purifica a minha alma, não deixa nada que não seja teu grudar no meu coração. Quando nós confessamos isso, quando nós declaramos isso, sabe o que vai acontecer? Diariamente você vai ver a mão de Deus trabalhando na nossa vida. Quando o diabo pensar em nos dar uma rasteira, ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque nós estamos protegidos e guardados pelo sangue do Cordeiro. Então quando você confessa, você alcança a misericórdia de Deus.
E quando você alcança a misericórdia de Deus, você se torna um instrumento para ajudar outros a se encontrarem com Cristo. Passa a habitar no teu coração o desejo de fazer as pessoas conhecerem o que você conhece. Não há maior alegria no nosso coração quando nós levamos alguém a ter um encontro com Deus. Você entende isso? É Deus o precursor de nos tirar do Egito. É o poder dele, é a graça dele. Tudo o que nós precisamos é viver ele. Por isso o apóstolo Paulo, e eu finalizo, Gálatas, capítulo 2, versículo de número 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que eu tenho agora na minha carne, ou seja, na minha natureza humana, eu vivo de que forma? Pela fé. Em quem? No Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele está dizendo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E o que ele está dizendo? Tudo o que eu vou fazer tem a ver com o Filho de Deus. Se eu vou abrir a minha boca para dizer uma palavra, isso envolve ferir o coração do Filho de Deus, então eu não faço. Se envolve pensar alguma coisa sobre alguém, e isso vai ferir o coração de Deus, então eu não faço, Paulo está dizendo. Porque para mim agora o viver é Cristo. Ele vive em mim. Você está entendendo? Paulo está dizendo, ainda que eu tome um ferrão de abelha, eu não vou reclamar, porque agora eu fui crucificado com Cristo. E o termo crucificado com Cristo significa, eu morri para o mundo, a fim de viver para Deus. Eu entendi que Deus me tirou do Egito, que Deus me libertou do Egito. Então nesta noite, diga comigo, Deus, obrigado por ter me tirado do Egito. Eu preciso que o Senhor me ajude a permanecer obediente à tua palavra. Diga, Senhor, debaixo desta graça, desta sublime graça, eu quero viver. Diga, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga, Espírito Santo, Espírito Santo, eu não quero viver como rebelde, como desobediente. Eu não quero andar em desacordo com a tua palavra. Diga, Jesus, eu quero viver em comunhão, em obediência aos teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fale com Deus no teu coração agora.